Olá, tudo bem com vocês? Meus amores e minhas amadas? Eu espero que vocês todos aí estejam bem. Hoje eu quero falar uma coisa um pouquinho assim desagradável. Eu não quero que vocês, sem demagogia nenhuma, eu vou falar um pouquinho da minha história que aconteceu comigo. E infelizmente não é uma coisa que eu gosto de falar, mas eu não me sinto vítima, eu não me sinto uma coitada e eu espero que vocês entendam. E não me julguem, por favor. Mas aqueles que quiserem também me julgar, fiquem à vontade. Então, gente, eu fico olhando aí os vídeos, né? Fico olhando os relatos dos homens, né? Que criaram um bloqueio muito grande em relação às mulheres por causa de maus tratos, por causa de mulheres não cumprindo suas funções e etc. Só que, assim, isso acontece realmente, é uma coisa que acontece muito e nem por isso eu acredito que a gente tem que ter esse bloqueio em relação a relacionamento. Porque se você fosse olhar bloqueios de relacionamento, eu seria uma pessoa que jamais pensaria ou me relacionaria com alguém. É, eu tive um relacionamento que na minha cabeça era um relacionamento, digamos assim, quase que perfeito. Eu tinha sinais, igual eu sempre falo dos sinais. Isso daí, esses sinais, eles são evidentes tanto para as mulheres quanto para os homens. Eu tinha vários sinais, só que o meu foco não eram os sinais. Eu era uma pessoa que vivia sempre assim, com esperança e com expectativa. Eu observava as coisas que não estavam certas e mesmo assim eu sempre tinha aquela esperança que tudo ia passar, que tudo ia melhorar. Não falava, geralmente não comentava sobre o assunto. Às vezes eu chegava para a pessoa e até falava: olha, você está fazendo uma coisa que eu não estou gostando. Era dessa forma mesmo que eu falava. Eu não sou uma pessoa agressiva e mal educada, porque se tem uma coisa, um princípio que eu sigo muito, porque a vida não é fácil para ninguém, é sempre me colocar no lugar do próximo. Então eu não vou tratar uma pessoa mal, porque independente do que ela esteja fazendo comigo ou com outra pessoa, porque não é assim que eu gostaria de ser tratada. Então, assim, eu vivi um relacionamento durante algum tempo, durante anos, inclusive, e eu percebia que tinha muitas falhas nesse relacionamento. E eu posso falar, não é demagogia, tá, gente? Porque se tudo bem, se eu tivesse feito algo errado, eu não tenho problema algum em dizer. Porque todo mundo erra, todo mundo é humano, então que seja dito, eu não tenho problema em dizer. E mesmo que eu estivesse mentindo, pode alguém ver esse vídeo que me conhece e vir aqui me desmentir completamente. Então, assim, eu tô colocando a minha cara a tapa. Essa que é a verdade. Eu vivia num relacionamento, voltando, eu vivia num relacionamento onde que eu era, digamos, a mulher perfeita, a mulher dos sonhos, né? Só que assim, eu nunca fui muito apegada a nada que seja externo, né? Eu sempre fui muito pegada a valores verdadeiros, a valores de vida, entendeu? A metas, entendeu? Metas de casal, metas de família, de filhos. Eu sempre fui uma mulher muito apegada a esse tipo de coisa, a esse tipo de valores. E não é que ninguém talvez tenha me ensinado, é uma coisa que eu tenho comigo mesma e vou morrer assim. Então eu vivia nesse relacionamento e eu priorizava muito a família, priorizava muito a casa, priorizava muito o filho, priorizava muito o marido e, enfim, só que eu percebia que tinha alguma coisa errada. Pra você ter ideia, para vocês terem ideia, eu trabalhava fora, eu sempre trabalhei fora, não porque eu acho legal trabalhar fora, é porque eu via que como o padrão hoje em dia é a mulher dividir a conta, eu infelizmente me envolvi com esse tipo de pessoa, como o padrão hoje é dividir a conta, então eu sempre trabalhei para dividir a conta. Só que, assim, dentro da minha casa, o que acontecia? Eu arcava com todas as despesas alimentícias, arcava com todas as despesas de vestimentas, enfim, eu arcava com tudo mesmo. Eu era guerreira, mas guerreira mesmo. Eu trabalhava de madrugada até tardão da noite, às vezes dormia 2, 3 horas só por noite, 4 horas por noite, trabalhando. O dinheiro dele era para poder guardar, para poder fazer investimentos maiores. Agora as coisas dentro de casa era comigo. E eu sentia necessidade, às vezes, de ter uma certa atenção,
porque mesmo com pouco tempo, eu procurava dar atenção. O tempo vago que eu tinha era para minha família. Eu não desperdiçava esse tempo para nada. Era em prol da minha família. O que eu ganhava era em prol da minha família. E eu comecei a perceber que eu fazia isso e era em vão. Porque eu chegava em casa cansada, às vezes eu queria contar como foi meu dia, às vezes eu queria saber como foi o dia dele. Enfim, eu queria ter isso. Às vezes eu ia, chegava em casa cansada e ia preparar o jantar que dava pro almoço no dia seguinte. E talvez eu queria a companhia dessa pessoa ali do meu lado. Enquanto eu estava fazendo aquelas tarefas, eu gostaria de ouvir como foi o dia. E eu era completamente vedada. Eu não tinha assunto. A pessoa não falava da vida dele e eu não tinha liberdade, eu não podia falar porque ele não tinha tempo de ouvir. Porque o tempo dele, o tempo vago dele, que ele tinha, era para estar nas redes sociais. E o que uma pessoa faz em redes sociais o tempo todo? Coisa boa não é. Eu sabia disso, era um sinal que tinha alguma coisa errada. Porém, eu ignorava, porque eu tinha aquela esperança de que um dia vai melhorar, um dia vai me olhar, um dia vai me dar valor. Era isso que eu tinha na cabeça. Eu tenho que priorizar a minha família está em primeiro plano, entendeu? E lá na frente eu vou colher os frutos dessa dedicação. Coitada, inocente. Por isso que eu falo, gente, sempre tem sinal e a gente não percebe. O tempo foi passando até que um dia eu me enchi. Eu me enchi. Teve épocas de Natal que a pessoa falava assim comigo: olha, eu vou visitar minha família lá na PT e você fica com a sua família. E eu, como sou muito passiva, muito tranquila, não, tudo bem. Muitas vezes ficava em casa dando faxina na casa que eu não podia ter dado durante o ano. E ficava. Enquanto eu estava ali me dedicando àquilo ali e dando liberdade para a pessoa sair, a pessoa estava com outra pessoa. Tudo aquilo que eu não tinha, que eu não recebia, ia para outra pessoa. Inclusive para uma honradinha, tá, gente? Inclusive era para uma honradinha. E foi indo, foi indo, foi indo. O tempo foi passando, eu fui me cansando, porque não eram 6 dias, eram anos e mais anos, né? Vivendo aquela rotina. Aquilo foi me saturando. E eu sempre aberta a dialogar, sempre mostrando que eu não estava satisfeito com aquela situação. E sempre o telefone, parece que a divisão, a separação ali estava dentro do telefone. E outra coisa, eu acho assim que um relacionamento, o que tem que acontecer no relacionamento? Você tem que ter a sua individualidade, sim. Mas quando o seu marido ou a sua mulher, ela começa a colocar a senha no celular e você não pode nem olhar para o celular porque você não sabe nem onde que a pessoa guarda, você tem que ficar atento. Porque isso é um sinal muito grande. E eu via que ali tinha uma coisa errada, mas eu ignorava. Eu ignorava para viver bem, porque o meu foco era viver bem. Essa pessoa tinha dinheiro, não era pobre, era uma pessoa que tinha dinheiro. Mas isso não me interessava. Se fosse pobre, eu ia respeitar da mesma maneira. Porque o meu foco, como eu digo, era família, era outros valores. O tempo foi passando e aquilo foi me deixando muito triste. Porque é triste você viver com uma pessoa e se sentir... Você sente assim, é como se você estivesse vivendo com uma pessoa morta. É aquela velha história. Viúva de um marido vivo, né? Então era assim que eu me sentia. Não tô me fazendo de coitada, não, porque eu não tenho um pingo de. Não tem, sabe? Pra mim, passado é passado. Quem vive de passado é museu e eu não tô aqui pra ser museu. Aí vamos logo na história, né? Eu tô falando demais e não chegou aos pontos. Chegou um certo dia que eu comecei a enfiar na minha cabeça: isso não é pra mim, não é assim que eu quero viver. Eu preciso de uma pessoa presente, eu preciso de uma pessoa que queira caminhar junto comigo, que tenha os mesmos projetos que eu, que não tenha nada obscuro, porque um relacionamento você não tem que ter nada obscuro, você tem que ser aberto, tanto você quanto ele, e ponto. Aí um dia eu resolvi. Quando ele esqueceu o telefone em cima da mesa, numa página aberta, eu abri e peguei toda a conversa com uma amante. E fiquei quieta, passei o número do telefone pro meu telefone, entrei em contato com essa mulher, descobri toda a verdade, eu tinha todas as provas que eu precisava na mão do caso, de hotéis, fatura de cartão, eu tinha tudo, entendeu? Eu tinha absolutamente tudo que provava que eu estava sendo traída e estava sendo uma otária. Aí o que acontece?
essa pessoa, aí chegou um certo dia que eu falei, bom, agora eu tenho todas as provas na mão, e nenhum momento eu mudei meu comportamento, tá? Nenhum momento eu fui rude, nenhum momento eu deixei de cuidar da casa, nenhum momento eu deixei de trabalhar fora, de cumprir as minhas obrigações como uma boa mulher. E chegou o momento de eu ter uma conversa com essa pessoa. E aí eu cheguei pra ele e falei, olha só, eu sei de todo caso, sei da sua vida com o telefone, e eu não quero mais, e mostrei a prova, mostrei a prova de tudo. Eu falei assim, isso tá acontecendo, aí a pessoa negou, que não havia falado nada. No mesmo momento, eu peguei o meu telefone e fiz uma ligação pra amante, no caso. E já havia conversado com a amante. A mulher não sabia que eu existia ou fingia, porque era uma honradinha da igreja, ou fingia que não sabia da minha existência, mas ela admitiu tudo. E aí eu fiz uma ligação e coloquei no Viva Voz e ele ouviu tudo e ele não teve como negar. E para me punir, porque eu tinha descoberto a traição, para mim, por eu ter descoberto tudo, o que aconteceu? Ele me agrediu, não bateu na minha cara porque eu, né, me joguei em cima de uma cama e coloquei as minhas mãos assim como autoproteção, mas eu tenho marcas até hoje no corpo de mordidas e de dentadas que eu recebi pelo meu corpo todo e depois fiquei um bom tempo sem ter como ir e vir. Nem por isso denunciei, nem por isso quis sair de casa no mesmo dia, não consegui porque ele não deixou, fiquei trancada. Nem por isso eu desacreditei que existe pessoas boas no mundo. Enfim, nem por isso eu desacreditei de nada, porque ali eu entendi, pelo meu comportamento de vida, pelo aquilo que eu acredito, o mal não sou eu. Então não tem como eu me privar de ser feliz por causa da maldade do outro. Entendeu? Porque eu não fui mal. Agora o outro sim foi mal. Então por que que eu vou me punir? Por que que eu não vou me permitir ser feliz por causa da maldade do outro? Então assim, foi muito tempo que eu passei, que eu perdi, foi muito tempo que eu perdi. Eu tinha todos os sinais, entendeu? De que isso já estava acontecendo, mas infelizmente a gente acaba acreditando, a gente acaba vivendo de, como eu falei, a gente vive de esperança e de expectativa, né? Que o outro vai melhorar, que o outro vai ficar bem, e isso não acontece. Então, eu tô falando isso daqui, eu não tô me vitimizando em momento algum, eu só simplesmente estou comentando que tudo o que acontece, que vocês têm essa rejeição em relação ao relacionamento, aconteceu comigo. E nem por isso eu sou uma pessoa frustrada, nem por isso eu sou uma pessoa desacreditada na vida, nem por isso eu denunciei, nem por isso eu tomei nada, muito pelo contrário. Eu tinha certeza que eu era uma pessoa boa, eu saí com a minha dignidade, que é o meu valor maior, que é o que conta mais na minha vida, entendeu? É isso que eu carrego. Nunca exigi absolutamente nada. A única coisa que eu exijo, inclusive até hoje, é a minha paz de espírito. Isso eu não aceito ser roubada. Porém, essa pessoa até hoje tem um arrependimento muito grande e várias vezes já implorou para voltar, viu o que fez de errado, mas infelizmente foram anos e em algumas vezes eu cheguei a conversar, olha, você perde muito tempo com coisas virtuais, você perde muito tempo com coisas que não condiz com a sua realidade e não dá valor para quem faz por você, quem está do seu lado. Mas a pessoa simplesmente resolveu ignorar o meu pedido de socorro e fazer aquilo que achava que era certo e a conta chegou. Então a conta chega tanto para o homem quanto para a mulher. Então, gente, infelizmente eu tô contando aqui um pedacinho da minha história. Não é legal falar sobre isso, mas eu acho que é para vocês me conhecerem um pouquinho melhor e entender que nem porque acontece uma coisa ruim na sua vida, você tem que acreditar que é o fim do mundo e que você nunca vai encontrar uma pessoa que te valoriza, uma pessoa que faz por você aquilo que você está disposto a fazer por ela. Então, gente, é isso. Um beijo no coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.